Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite, mais uma quinta-feira para abençoar a sua vida. E não é diferente de outra quinta-feira. É quinta-feira de milagre. É quinta-feira que Deus deseja e quer operar na sua vida, na vida de cada um que está aqui. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, hein, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Nós temos 6 irmãos aqui conosco nesse culto online, ajudando a pregar, a preparar, a cantar, a orar. Alguns irmãos estão conosco aqui porque nós queremos glorificar a Deus. E você que está na sua casa, chame aí os seus vizinhos, se puder, para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem do Senhor para você. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está comprometido com a palavra dele. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, eterno Deus, te damos graça porque a tua presença é real no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes o que cada um está precisando, meu Deus. Então venha com poder e graça falar aos nossos corações através da leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 38, existia, conta-se no capítulo, que existia um rei chamado Ezequias. Esse rei fez muitas coisas, mas talvez ele já estava com a idade, talvez 60 anos, 70, não sabemos exatamente, ou 50, não sabemos, mas a Bíblia relata no capítulo 38, versículo 1, que esse rei Ezequias adoeceu. E uma doença muito grave, como se fosse um câncer, alguma coisa muito grave, que em pouco tempo ele iria morrer. E nessa época, o profeta naquela época era o profeta Isaías, muito respeitado o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi mandado por Deus para ir lá na casa do rei Ezequias. E o profeta Isaías foi até lá, mandado por Deus. Chegando lá, o profeta Isaías disse para o rei Ezequias: Rei Ezequias, você está doente? Você está doente e Deus tem uma palavra a você. Talvez quando você está com um problema em casa, chega um pastor, chega alguém, um missionário, na sua casa, alguém importante, ou prefeito, alguma coisa, alguém importante, você passando por alguma coisa difícil, você vai esperar o quê? Uma palavra boa, Ele vai me ajudar, ele vai fazer aquilo, ele vai trazer uma palavra de Deus para mim, um profeta de Deus, vai trazer uma palavra de Deus que eu vou ser curado, já estou começando a sentir dores, estou doente. Normalmente a gente pensa nisso, Já pensou você escutar essa palavra que o rei Ezequias escutou? O profeta Isaías disse assim: Rei Ezequias, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque essa doença é para você morrer. Não adianta, já está definido que você vai morrer. Essa é a palavra de Deus. Aí o profeta Isaías dá a mensagem. O profeta Isaías era um bom mensageiro, falava que Deus mandou e sair, nada da opinião dele, só a palavra de Deus. Esse é o profeta. Aleluia! E aí ele foi, saiu. Diz a Bíblia, que nós vamos ler agora, que o rei Ezequias fez 4 coisas. 4 coisas que o rei Ezequias, e você que está na sua casa, pense nisso. Talvez você veja uma notícia ruim. Alguém traga uma notícia ruim para você. Uma notícia que você achava que a pessoa ia te ajudar e fez pior. Como se estivesse, por exemplo, pagando aluguel. Aí, você não está sabendo de nada e você está devendo aluguel 1 mês só. Chega um amigo seu, mas que comprou aquele imóvel. Você nem ficou sabendo. E fala assim: rapaz, que bom que você veio, rapaz. Pensei que ia te ajudar a pagar o aluguel. Fala: não, você tem 30 dias para você sair, porque eu comprei esse imóvel, vou precisar dele. Você fica assim, Poxa. Então, quer dizer, em toda situação, como é que a gente se comporta? O rei Ezequias nos ensina, nos traz, nessa palavra, nos traz alguns ensinamentos que nós devemos aprender. 4 coisas, 4 atitudes, vamos dizer, 4 coisas, não, 4 atitudes que fez o rei Ezequias.
estudando sobre Israel, na verdade o rei, ele tinha o seu aposento, e nesse aposento às vezes ficava um guarda, um soldado, para vigiar o rei. Se acontecia um barulho, qualquer coisa, vigiava o rei, por fora e por dentro às vezes. E normalmente o soldado que ficava por dentro, às vezes, ele ficava da seguinte maneira: ele ficava olhando para a parede, porque ele não se importava. O negócio dele era, se acontecesse um barulho, qualquer coisa, o rei caísse, qualquer coisa, ele ia ajudar, mas ele não interessava o que estava se passando. O soldado, o servo, fazia isso. O rei não. O rei não olhava a parede, ficava com o nariz próximo à parede. É uma humilhação. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele virou para a parede, no sentido, quase encostando na parede, no sentido de humilhação. O rei Ezequias naquela hora não achou ruim, não achou bom. Naquela hora ele falou assim: eu tenho que orar a Deus no sentido de humilhação. Talvez ele não poderia ir no monte, não poderia sair daquele aposento dele, que estava enfermo, ou talvez nem levantar da cama, mas ele com muita dificuldade, talvez, levantou da cama e foi para a parede, encostou o seu rosto na parede, como sentido de humilhação. Querido, qualquer notícia boa ou ruim, nós temos que dar glória a Deus. A Bíblia fala: em tudo dá graças. Em tudo dá graça, pois essa é a vontade de Deus. É difícil dar graça uma enfermidade, algo aparentemente ruim. Mas como eu vi minha mãe dizendo desde pequena, né? Meu filho, há males que vêm para bem. Às vezes alguma coisa que é aparentemente ruim pode ser boa. Mas nós devemos o quê? Lembrar dessa mensagem que o rei Ezequias, que o livro de Isaías trouxe através da história do rei Ezequias. Primeira coisa, a atitude dele: ele se humilhou e começou a orar. Humilhação e oração. E na oração, o que ele disse? A segunda coisa que podemos tirar é o que ele disse. Ele tinha uma vida com Deus. Se você está escutando essa palavra hoje e tem uma vida no passado, de ontem você fez muita coisa ruim, você sempre teve uma vida muito bagunçada, uma vida do mundo, não querendo saber de Deus, hoje Deus está te falando: comece a contar os seus dias hoje, porque daqui a 10 anos pode acontecer algo semelhante, e você pode orar como o rei Ezequias orou. O rei Ezequias orou dizendo assim: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Aleluia. Lembra-te, Senhor. Peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os seus olhos. Primeira coisa, ele orou, ele se humilhou. A segunda coisa, ele começou a orar. E a terceira coisa, ele disse que para Deus lembrar. Ou seja, a terceira coisa, ele andava com Deus. Então você que não está andando com Deus, começa hoje a andar com Deus. E ele andava com Deus e pode colocar isso em oração. Lembra-te, Senhor, que andei nos teus caminhos, de inteireza de coração. Outra coisa que nós aprendemos: não adianta você andar com Deus e falar que você é cristão ou não, mas a sua vida não testemunha o que você fala. Então você tem que falar e viver aquilo que você fala. Então o rei Ezequias começou a falar aquilo que ele viveu. Lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade. Ele era fiel. Eu creio que ele era fiel em todas as coisas. Vamos dizer para hoje aqui, né? Ele era fiel
na vida matrimonial, ele era fiel no trabalho, talvez, sei lá, você estudava, né? Ele é fiel nos estudos, às vezes na igreja, né? Onde, né? Ele frequentava, talvez ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, não sei de que maneira, mas a Bíblia fala que ele andava em fidelidade, de todas as coisas. Ele se humilhou, já andava em fidelidade, já andava fiel a Deus, e aí ele ainda fala mais uma coisa. Ele falou assim, ó, com interesse de coração fiz o que era reto aos teus olhos. Além de andar com coração sincero, ele fazia coisa certa. Às vezes a gente pode fazer uma coisa errada ou não, mas nós temos de advogado que é Jesus. Para se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Glória a Deus. E lá na época do dia de Jesus, mas ele andava com Deus e fazia o que era reto diante de Deus. E a quarta coisa que o rei Ezequias fez e que nós podemos fazer também, aí você fala assim, pastor, mas aí eu não posso fazer exatamente igual, mas na verdade não é exatamente a mesma coisa que ele fez. É o que? Ele se arrependeu, mesmo ele fazendo o que é reto, ele se arrependeu, ou seja, ele se pisou na bola um dia, ele se arrependeu tudo de coração. Nós vamos ver por que ele se arrependeu de coração. Uma demonstração que a Bíblia fala, que ele realmente se arrependeu, é que nós devemos fazer. Se arrepender do nosso passado. A Bíblia fala também, lá em Mateus, do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, Mateus 5, 23, diz o seguinte, se ao trazeres no altar uma oferta, se te lembrares que teu irmão, outra pessoa, tem alguma coisa contra você, não guarda a tua oferta por enquanto. Dá um jeito de ir a essa pessoa, tentar reconciliar com ela, depois voltando faz a tua oferta. Por quê? O perdão é muito importante. Talvez o rei Ezequias precisava naquela hora perdoar alguém. E você, como está hoje? Talvez você está aqui, mas deixando de receber uma bênção de Deus. Deus tem uma bênção preparada para você, mas você às vezes não perdoou, não liberou perdão para a pessoa. Então Deus quer hoje que você se aproxime-se dele, se aproxime bem perto do Senhor e faça, Senhor, eu perdoo fulano de tal, mas eu não falo diante do Senhor não, eu vou dar um jeito de ligar para ele, eu vou lá, eu vou pedir perdão. Mas ele que estava errado, todo mundo viu, quem que estava errado, não importa. A Bíblia fala, se você está sabendo que alguma pessoa tem alguma coisa contra a sua vida, tente ligar, tente ir, tente reconciliar com essa pessoa. Se você fez de tudo e não foi possível, a coisa é com Deus, mas você fez a sua parte, faça a sua parte, e depois continue adorando a Deus, trazendo a tua oferta, assim que a Bíblia nos ensina, ou seja, a Bíblia dá muito valor ao perdão. Aleluia, glória a Deus. Então, é muito importante você acreditar nisso, que o perdão é importante. Por exemplo, na oração que Jesus nos ensinou, está lá em Mateus 6, 9, aliás, 6 de 9 a 15, e nós aprendemos até o versículo 13, sobre o Pai Nosso, que termina assim, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Normalmente termina aí. Pois teu reino, poder e glória para sempre, vou colocar depois. Mas termina aí. Porém, o versículo 14 de Mateus e o versículo 15 diz assim, porém diz o seguinte, pois, porque, algumas Bíblias têm porquê, outras têm sido pois, é uma explicação. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. No versículo 15 tem que dizer, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Muito sério, muito pesada essa palavra. Muito pesada. Se você não perdoar,
Deus também não vai te perdoar. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Então é uma palavra muito pesada. Jesus ensinou oração e explicou a oração. E disse isso. Então, querido, para recebermos uma bênção, é necessário perdoar. E eu tenho certeza que nessa hora, o rei Ezequias perdoou. E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Ah, pastor, tem que chorar muitíssimo. Não, mas esse chorou muitíssimo é que verdadeiramente ele se arrependeu. Verdadeiramente, talvez ele lembrou de uma pessoa, talvez ele perdoou, ele se arrependeu. E aí o que acontece? Aconteceu um milagre. Um milagre aconteceu. Única vez na história da Bíblia, um milagre aconteceu. Aleluia. O que aconteceu? Deus mandou o profeta Isaías de novo. Falou, profeta Isaías já estava distante já, volta lá. Mas Deus só mandou a palavra, volta lá. E diz para o rei Ezequias. Ele voltou e falou assim, rei Ezequias, Deus mandou voltar aqui. A Bíblia fala que Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para se arrepender. Para voltar atrás, porque a palavra de Deus é aquela definida. Porém, como ele foi sincero de coração, como ele orou, se humilhou, fez esses 4 passos, chorou muitíssimo, porque talvez ele falou assim, Deus, eu tenho sonhos ainda, eu tenho sonhos na minha vida, ainda eu preciso de mais alguns anos para realizar os meus sonhos. E ele fez uma oração. A Bíblia não fala exatamente tudo que ele orou, mas eu tenho certeza que ele lembrou. E você talvez tenha sonhos hoje, e você orar a Deus, começar a andar com Deus, Deus vai falar assim, como fez o profeta Isaías para falar para ele. Rei Ezequias, acrescenta, você não vai morrer agora. Acrescentarei na sua vida mais 15 anos. Oh, aleluia. Talvez ele já tinha 65 anos, foi até 80, não sei. Ele já era, talvez de idade, já talvez não fala exatamente a idade que ele tinha. Mas a Bíblia fala que ele precisava se arrepender, se humilhar. E aí ele foi curado e Deus abençoou toda aquela cidade, em nome de Jesus. E eu quero te abençoar nessa hora. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que se arrependa, creia, perdoe, e você será abençoado e receberá a bênção que Deus quer estar separando para você, em nome de Jesus. Amém.